a minha saudação a todos os irmãos. O que eu lhes faço é com muito carinho, muito amor a todos. Nós estamos reunidos, como eu disse, nesta manhã, nesta reunião, para celebrarmos mais um batismo, mais uma vitória do reino dos céus. E isto para nós é uma alegria imensa. Para que nós possamos iniciar este ato, convido todos que estão sentados para que se coloquem em pé. Vamos fazer a nossa oração. Levantem suas mãos, curvem a sua cabeça, fechem os seus olhos. Todos, por gentileza, fechem os olhos mesmo. Vocês estão diante da presença de Deus, da presença dos santos dos céus. Vamos orar. Jesus bendito, nosso Senhor e Salvador, é grande a nossa alegria e o nosso contentamento em podermos seguir os seus exemplos, principalmente este do santo batismo. Lições de vida que o Senhor nos deixou como um legado para a família apostólica, para os verdadeiros filhos de Deus. Não tem nada a se comparar, a não ser só agradecer. Louvamos o Senhor, o seu Pai, o nosso soberano Deus, por este momento. E pedimos a Ele, Pai, as bênçãos dos céus, as bênçãos do Teu Divino Espírito para este ato. Sabemos, Pai, que para o Senhor neste momento, este teto não existe. O Senhor, aproxima o seu trono, contempla todos nós e já concede as bênçãos preciosas, concede o teu amparo, a tua proteção. Não somente a do Senhor como nosso soberano Deus, bem como também dos seus santos que compõem a tua glória. Dentre eles, o Consolador, a nossa querida e santa avó Rosa, e o profeta de Deus, o santo irmão Aldo, que participa também deste momento tão importante na vida dos filhos de Deus, na vida daqueles que vão se batizar e daqueles que já são batizados, que irão relembrar o voto que fizeram diante de ti e diante também de todos os santos da tua glória. Pai, em nome do Consolador e do santo irmão Aldo, pedimos a bênção para este ato tão sagrado, tão importante, batismo dos filhos de Deus. Fique ao lado de cada um, permitindo que anjos e santos estejam ao lado de todos, de toda a tua igreja, em especial neste momento, dos batizando e dos pastores que irão auxiliar no ato do batismo. Precisamos do trabalho de todos, com muito amor, com muita sabedoria, com muita dedicação, para que realizemos um batismo, entregamos nas tuas mãos através das vitórias do reino dos céus. Por tudo, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão. E eu declaro então iniciada a nossa reunião batismal. Amém. Cantemos neste momento o hino de número 1, Igreja Forte. Pois é grande no poder.
Ainda em pé, cantemos o hino de número 48. O hino do coral será após a mensagem, ok? Irmãos, irmãs, batizando, pastores, os que estão acompanhando, plano do irmão Aldo concretizado. Isso nos emociona bastante. Planos do santo irmão Aldo concretizado. Batismo dentro do templo. Eu pergunto a vocês, vocês não se emocionam? Qual é a alegria que vocês devem estar sentindo dentro de si? Seria um momento solene, fechar os olhos, fazer uma reflexão. Ó irmão Aldo, nós te agradecemos. Ó Deus, nós te louvamos. Ó Santa Avó Rosa, não temos palavras para te expressar. A nossa mãe. Primaz, irmãos, fisicamente não está aqui. Fisicamente, espiritualmente está aqui, vendo realmente a continuidade do seu plano. Ele do alto céus está vendo todos vocês, indistintamente, todos. E eu acredito que o melhor presente agora é uma comunhão com Ele, espiritual. É uma comunhão com a Santa Avó e com os céus. Pense nisso. E o adore constantemente. Glorifique o seu nome sempre, todos os instantes de sua vida. Nós, membros do conselho que estamos administrando a obra, irmãos, foram noites e noites. E chegar a ver agora é um momento assim inexplicável. Acredito que teremos um batismo lindo e maravilhoso, tanto nesta parte da manhã, como na parte da tarde. Só depende de você, de cada um. Cada palavra que será proferida, cada conselho que será dado, é para ficar armazenado no coração. Nunca esquecer.
Antes de ler a mensagem, eu digo: irmão Aldo te ama, viu, batizandos? Tanto jovens, meninos e os de mais idade, o irmão Aldo te ama. Sinta-se abraçado por ele. Os que vieram acompanhar da mesma forma. Muitos vieram com aquele desejo de conhecer o novo templo e de conhecer o ato do batismo dentro do templo. O irmão Aldo te ama também. Agradeça. E cada pastor com o seu mérito, o irmão Aldo está contigo. Entenderam? Corista que estão escalados nesta manhã, também, Primaz está ao lado de cada um de vocês. Acredito que com esse pequeno preparo, poderemos ler a mensagem que está contida no nosso boletim. Daremos as explicações depois sobre o ato. Em breve, iniciaremos o nosso batismo. Reservamos uma palavra contida no boletim da semana, que fala exatamente sobre o batismo como um ato de fé, ato de justiça, confiança. Eu preciso ter fé, eu preciso confiar que jamais quebrarei o voto que eu vou fazer logo mais. Pense neste título: batismo, ato de fé, justiça e confiança. Jamais, pela minha fé, pela minha confiança, quebrarei o voto que irei fazer. Porque eu quero ser visto de dia, de noite, de madrugada, todos os instantes, por Deus e por seus santos. Onde eu estiver, seja na escola, na rua, no trabalho, onde eu estiver, eu sou filho de Deus. Eu assumi um compromisso, eu declarei publicamente a minha fé perante a Irmandade Apostólica. Ok? Iniciaremos. Para esclarecimento desta verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus nosso Senhor, no seguinte trecho de São Mateus, quando ele diz: então veio Jesus da Galileia ter com João, ou seja, São João Batista, junto ao Rio Jordão, para ser batizado por ele. É o que, quando eu fiz a abertura, é o exemplo, seguimos o que ele nos deixou, o batismo. Mas São João Batista opunha-se, lhe dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Exemplo de humildade. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então o permitiu. Ou seja, ser batizado, São João, batizando Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vocês também, quando saírem do tanque batismal, não irão ouvir essa voz, mas o Espírito de vocês automaticamente ouvirão: estes são os meus filhos amados. Estes são os meus filhos amados. Ouvi eles a todo momento, a todo instante. Por isso que eu disse que precisa estar numa comunhão perfeita com eles, aonde estiver.
para que quando precisarem clamar, pedir, poderem ser atendidos. Vocês são amados de Deus. Vocês são amados do irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Jesus e de Maria Santíssima. E depois disso, continuou Jesus a pregar o evangelho do reino dos céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o que nós não queremos que aconteça. Queremos sim que permaneçam nesta fé o tempo da sua vida nesta terra, firme, crendo, confiando nele, Jesus, e nos santos dos céus. Agora adverte: e a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, sempre trilhar neste caminho, fazendo a vontade do nosso Pai. Eis aí uma grande verdade: muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo, porque ama as obras das trevas mais do que a Deus, e por este motivo tem medo de que suas obras sejam reprovadas diante de Deus. Dá-se, pois, o cumprimento da palavra da doutrina, onde diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus e serão lançados no lago de fogo. Ou seja, aqui é uma advertência, e eu lhes digo: não vale a pena pecar não, porque todos terão que prestar conta um dia a Deus, assim como todos nós prestaremos a conta a Deus. Pastores de mais responsabilidade prestarão sua conta, então não vale a pena pecar, não vale a pena ser tímidos em dizer não ao pecado, e dizer sim para Deus, para o irmão Aldo, para o Consolador. Sejam corajosos, utilize sempre de sabedoria e da sua fé, porque isso o irmão Aldo lhe ajudará a dizer não aos erros. Outros não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo ser batizados já em sua infância ou nas águas, mas cresceram sem saber discernir o pecado, e assim continuam, ao invés de se santificarem e aproximarem de Deus vivo e dos céus, continuam nas trevas, aceitando enganos, costumes, vícios, mundanismos, reprovados por Deus, e tornaram-se indiferentes para com Deus, tanto que se acomodam à vida devassa no mundo. Isto prova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas, continuam nas trevas. São aquelas pessoas que realmente não se decidiram ser o verdadeiro Filho de Deus e vão postergando o batismo. Este período eu não vou, vou no próximo. Este eu não vou, vou no próximo. E assim vai passando o tempo. Não decidem ter uma vida feliz com Deus, uma vida ilibada, uma vida de conformidade com os preceitos doutrinários e disciplinares da Igreja Apostólica. Como afirmamos e estamos pregando nestes dias, veio para esta Igreja Apostólica o reino dos céus, veio Jesus, formou o Espírito Consolador, ou seja,
a Santa Avó Rosa, a sua semelhança, conforme a sua doutrina, a doutrina que ensinamos, para que nos revelassem toda a verdade e a vontade do Pai. Portanto, nós estamos na era do Espírito Consolador e do Supremo Pastor, o irmão Aldo, o último profeta de Deus. Está bem claro na doutrina, o último, não teremos outro. Pois bem, ele nos transmitiu a palavra do Pai, dizendo assim: eu só aceito o batismo feito nesta igreja, a igreja apostólica, porque é realizado com santidade e muita consagração. Aqui eu faço um adendo. Por isso que eu pedi aquela comunhão perfeita com os céus. Silêncio. Porque ele está falando, o batismo nesta igreja, ele é realizado com santidade e muita consagração. E vocês estão exatamente diante dos olhos dele, vão passar por este processo das águas, do tanque batismal. E aonde irão declarar, morre para o mundo, para viver somente para Deus. Em outras palavras, do mundo eu não quero mais saber. É isso, consagração. Consagrar o Espírito dia a dia, manter uma vida honrada, dedicada a Deus, serviçal em todos os sentidos do trabalho da igreja, seja cantando, tocando, regendo, ou mesmo como membro. Preciso estar consagrado. E continuou então, ensinando a direção. O bispo Eurico e a missionária Odete ensinavam o que recebiam através da Santa Avó Rosa, dizendo-lhes que o Pai tomou esta decisão porque de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, não havia a verdadeira fé na terra. Decisão do Pai, o batismo na minha igreja. O batismo realizado na minha igreja, o batismo que confirma o ato de fé, o ato de justiça, e que realmente o meu voto será registrado que eu pertenço a Deus. E disse ainda mais: eu quero que batizem todos os que se converterem e vierem para a minha igreja. Meu irmão, todos que realmente trocaram de caminho, que houve esse período de transição, deixaram o caminho errado, passaram a aderir o caminho que conduz ao reino dos céus, que se converteram à verdadeira fé apostólica, que realmente querem ter uma vida feliz com Deus, com Jesus e com os seus santos. Aí veio então a sentença: eu quero que todos se batizem. É o que vocês vão fazer. Todos, quero que todos se batizem na fé apostólica e sigam este mandamento de Deus. Só ficam sem o batismo os que por motivo muito justo não puderem comparecer. Estes não pecam com isso, porque são impossibilitados, estão justificados diante de Deus, mas são justificados e salvos. Por exemplo, os doentes, os muito idosos, que não possam andar, e os que sejam impossibilitados de viajar por dificuldades do momento, os quais são justificados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. As mães que possuem muitos filhos menores e não têm com quem deixá-los, também são justificados. Entretanto, os que não creem e por isso não o querem, cometem pecado. Que também eu abro um parênteses, porque muitas vezes os nossos pastores do campo são indagados.
por pessoas que já têm uma certa idade bastante avançada, não pode comparecer para um ato do batismo. E às vezes pergunta: pastor, como é que eu faço? Não tenho condições de ir devido ao peso da idade, sou enfermo. Meus irmãos, sejam claros, não se preocupe, são justificados diante de Deus, porque são impossibilitados por motivo de força maior, não porque não querem se batizar, muito pelo contrário, eles querem. Agora, os que podem, os que estão aptos para fazer a sua inscrição no momento do batismo e não querem, aí sim, comete pecado. Eu não vou me batizar porque eu vou assumir um compromisso com Deus, eu não vou poder fazer mais isso ou aquilo. Aí é complicado, e aí corre sério risco, comete pecado. E o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não quer que isso aconteça. O batismo nas águas, ele é realizado no tanque batismal, na sede da Igreja Apostólica em São Paulo, a fim de que seja inteiramente conforme a vontade do Pai, com toda santidade e consagração. É o ambiente onde todos estão, o batizando e os que irão batizar, que são os pastores auxiliando. Um ambiente sagrado, diante de um tanque batismal, cumprindo a vontade e a justiça de Deus, da Santa Avó Rosa, de Jesus e do Santo Irmão Aldo. Por isso é um momento de consagração e de muita santidade e de reverência. Nosso Senhor Jesus incluiu o batismo como mandamento de Deus no ensino de sua doutrina e determinou que fosse praticado no seu reino, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na atualidade do Consolador e do Santo Irmão Aldo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que orientações, que esclarecimentos sábios e profundos, para uma boa meditação antes de passar pelo processo das águas. É o momento de fazer uma ótima reflexão. Como eu estou? Como está sendo o meu comportamento? Estou procedendo de conformidade com a vontade do Pai? Estou procedendo de conformidade com a vontade do Santo Irmão Aldo, que deixou a doutrina, sua mensagem, suas orientações, seus conselhos? Estou seguindo? Estou praticando? Não tenho falha com ele? É o momento de uma reflexão. Passar pelo batismo e depois quebrar o voto é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Passar por esse processo, sepultar o velho homem, ressurgir para uma nova vida, voltar atrás, tem uma dívida grande com Deus. Não uma dívida de amor, como diz a letra do nosso hino, mas uma dívida realmente. Eu quebrei o que eu tinha assumido com o Criador. Por conseguinte, foi Deus, por meio do seu Filho amado, quem disse esta verdade: quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que todos os que creem e possam ser batizados, que o sejam nesta santa Igreja Apostólica. Os jovens de 12 anos, de 12 anos para cima, podem ser batizados. Idade mínima determinada pelo irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, 12 anos. Mas eu sou corista, tenho 10.
aí sim tem o direito de passar pelo processo das águas, para poder exercer o seu ministério na igreja e continuar executando aquilo que assumiu. Salvo então nos casos em que precise esperar por alguma circunstância da vida. E uma vez batizados, são considerados adultos no Espírito. Por isso devem observar a disciplina da igreja e dar um bom testemunho, como se fossem adultos. Por esta razão, os pais devem vigiar, pois são responsáveis por seus filhos, sabendo que, apesar de possuírem idade para o batismo, devem eles ser obedientes à nossa doutrina e disciplina, de modo que procedam bem em todo lugar, e em sua casa também. Os jovens de 12 anos para cima, que já prestem serviço na igreja, como coristas, por exemplo, devem ser batizados no primeiro batismo a ser realizado após o início de suas atividades. Mas continuando a narrativa do encontro então com Nicodemos, quando o Senhor disse que lhe era necessário nascer das águas, o apóstolo São João dá outro testemunho de São João Batista, dizendo: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e São João Batista o batizava. Ora, São João Batista batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram eles então batizados. Por conseguinte, para o batismo havia necessidade de muitas águas. Nota-se aí, com muita clareza, que o batismo era feito nas águas e por imersão. É o que vai se dar daqui a alguns instantes. Aliás, houve uma confirmação desta verdade pela revelação de Jesus, através da Santa Voz Rosa, que orientou desde o início desta obra. E por que foi ele, Jesus, que ensinou como o realizarmos? Mas ele explica. Em resumo, o batismo nas águas, ele é necessário, e todos os que vêm para a igreja devem ser batizados, por ser esta verdade de nosso Pai, e também de Jesus, da Santa Voz Rosa, de Maria Santíssima e do santo profeta Irmão Aldo. Ele é um ato de fé, um ato de justiça, é um sacramento de Deus, que precisa ser praticado por todos os apostólicos, que estão neste santo caminho e que ainda não o foram. Entretanto, os que não puderem ser batizados, por motivo muito justo, serão justificados. Portanto, venham cumprir este sacramento em sua vida, e verão o quanto serão bem-sucedidos, bem-aventurados, ao serem batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Consolador. Irmãos, muito bonita esses esclarecimentos sobre o batismo, ato de fé e de justiça. Eu particularmente acredito que todos vieram preparados, e os que já têm uma idade razoável não viam a hora deste momento chegar. O momento chegou. É como diz a letra do hino 260, na hora da decisão. Vocês fizeram a boa escolha, decidiram ficar com Deus. Decidiram ficar com a Santa Voz Rosa, com o Santo Irmão Aldo, decidiram ficar na Igreja Apostólica. Fizeram a escolha certa. Mas precisa cumprir. Pastor, sou novo ainda, jovem como o senhor disse, 12, outros um pouquinho menos. Eu também não vi a hora de vir para o batismo.
Primeiro, porque eu não conhecia também o templo, e não sabia nem como era o processo de um batizado. Eu estou aqui. Eu quero seguir. Quando você fala, eu quero seguir, automaticamente você está falando, eu quero obedecer todas as regras doutrinárias e disciplinares. Inclusive me comprometendo a abandonar tudo que vai manchar a minha alma. Tudo que vai contaminar o meu espírito. Estou decidido a abandonar. Porque eu quero ser visto diante dos olhos de Deus como filho verdadeiro. Como no caso das irmãs à tarde, como filhas verdadeiras. E um bom pai que ama os filhos, ele corrige, ele educa, ele ensina. Agora você imagina um excelente pai, Santo Irmão Aldo, falando assim, eu quero que procedam desta maneira. E Deus aprova esta maneira. E Jesus aprova esta maneira. Eu vou quebrar a comunhão com Ele? Eu vou exatamente me afastar dEle, sendo que eu preciso dEle na sociedade? Eu preciso dEle na escola? Eu preciso dEle no meu lar, ao lado da minha família? Você sabia, jovem, que a sua oração pode ajudar no fortalecimento da família de pai e mãe? Devido à sua atitude, ao seu comportamento? Tu note, você tem um valor aqui na igreja apostólica imenso. Você tem um valor considerado por Deus, desde criança, como um adulto, pensamento de adulto, atitude de adulta. Fazendo parte do coral, Deus entregou um presente a cada um de vocês. Este presente que Deus deu a vocês, eu espero que nenhum tenha guardado num local que não mexam. Esse presente chama dom. Deus deu a cada um de vocês. E Ele disse, saibam usar em favor da minha obra. Saibam usar em benefício da minha igreja. Dom que Ele deu como um presente para cantar, para tocar, para reger, para mais tarde tomar uma decisão da minha esquerda, passar para a minha direita, do campo pastoral, iniciando como um obreiro na igreja. E um valor vindo sempre sendo agregado, mais e mais, porque são sábios e querem estar sempre com Deus. Pastor, mas eu ainda sou mais novo, eu posso brincar? Brincadeiras sadias? Pode, claro que pode brincar. Posso ter meus amiguinhos? Pode, só tem que saber selecionar. Porque nem tudo que eles fazem, o Filho de Deus podem fazer. Um exemplo bem simples, né? Jogar bola sempre foi proibido na igreja. Mas por cumprir o currículo escolar, às vezes tem na aula de educação física, preparos, às vezes precisam, mas dentro do ambiente ali pode, é permitido, mas em ruas e praças não pode. São coisinhas simples que um coleguinha, um amigo vai chamar, e às vezes a mãe está lá no lar, ou o pai chamando, filho, filho, e o filho, a mãe, não tem problema nenhum. Ah, pai, não tem problema nenhum. Será? Isso vai somando. Um erro pequenino hoje, amanhã um pouquinho maior, depois o maior e depois torna-se intransponíveis. Aí não dá tempo. Outro erro também bastante gravíssimo que muitos jovens,
às vezes tem ido por caminhos errados, tortuosos, são os avanços tecnológicos. Ficar até fora de hora, tarde da noite, no seu celular, os pais não sabem com quem estão teclando, com quem estão se comunicando. E às vezes os pais que são prudentes vão lá no seu ambiente, onde estão ali repousando, descansando, pedem para desligar e outras vezes não desligam. E isso vai contaminando. Vocês vão interagindo, quando menos esperam, perdem tudo. Aí o irmão Aldo já está de lado, a Santa Avó Rosa está do outro lado. E eu te pergunto, se o irmão Aldo está de um lado, a avó está do outro, onde fica Deus? Que te deu a vida? Onde fica Deus? Estou vendo muitos aí balançando a cabeça, confirmando, e é isso mesmo. Mas essa confirmação, que batismo é um ato, confirmação da sua fé, não é só agora não. Não é só hoje, 3 de setembro de 2022. Esse dia vai ficar marcado para você na sua alma, o dia que você se batizou. Mas o prosseguimento, ou seja, o pós-vir, ele é constante. O aprimoramento, ele é constante. Entenderam? Então precisam realmente estar sempre de acordo com o que aprende na igreja. Ao nosso lado nós temos um anjo protetor, não temos? Sim ou não? Temos, né? Muito bem. Este anjo, ele tem o nome de protetor, que ele te protege diuturnamente. E ele quer estar ali ao seu lado constantemente. Mas no momento que pedir licença, é só um pouquinho aqui, esse anjo se retira. E você fica só. E ficando só, muita coisa pode acontecer. E o acontecimento mais grave é esse: perder a comunhão com os céus. Perder a comunhão com Deus, com o santo irmão Aldo. Que a maioria de vocês aqui conheceram o irmão Aldo. Grande parte beijou aquela mão. Outros receberam palavras diretamente dos seus lábios, como orientação. Agora vocês imaginem nós que conhecemos a Santa Avó Rosa. Quanta coisa ela nos falou, nos orientou. E ela sempre orientava: filho meu, filha minha, atente-se a Deus. Atente sempre às orientações, você será sempre feliz. E a maior felicidade que um filho de Deus pode alcançar é estar bem com Ele. Estar bem com os céus. Estar bem com Jesus, com o profeta Santo Irmão Aldo. Tudo bem? Preparados? Agora sim, né? Então nós vamos passar para o ato do batismo. Acredito que todos aqui já foram bem instruídos, também estão preparados para poderem depois auxiliá-los batizando os nossos candidatos, né? Mas antes, porém, nós iremos ouvir um hino próprio, cantado pelo coral. Título do hino: Eu vim de tão longe. É grande a minha alegria, porque meus pecados irão acabar. Antes das águas
obedecer. Um voto, sim, eu farei a Jesus e a Santa Rosa, que jamais eu pecarei. Quando nas águas eu sair, com minha alma pura e santa, farei tudo para obedecer, pois minha alma alegre canta. Cantarei de louvor pela minha salvação, a Jesus, meu Salvador. Cantarei de louvor pela minha salvação, que me deu o Consolador. Cumprirei o voto que aqui fiz, a Santa Rosa, e para sempre serei feliz. Por isso, daqui para frente, buscarei mais consagração para servir a Santa Rosa com lealdade e dedicação. Farei tudo para ser santo e ter um anjo ao meu lado. Buscarei em oração estar sempre com o santo irmão Baldo. Cantarei hinos de louvor pela minha salvação, a Jesus, meu Salvador. Cantarei hinos de louvor pela minha salvação, que me deu o Consolador. Perceberam que bonito o hino? Confirmando a mensagem, as explicações? Muito bem. Meus irmãos, convido neste momento todos para que se coloquem em pé. Nós vamos pedir a Deus, a Jesus, para ungir as águas do tanque, para depois os nossos irmãos fazerem o voto. Após a oração, a igreja toda poderá se assentar, permaneçam em pé os candidatos, ok? Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, Deus de amor, Deus de bondade, aquele Deus que tanto amamos, veneramos e o adoramos. Estamos nós aqui, Pai, para cumprir um mandamento,
a vontade do reino dos céus e seguir o exemplo do teu filho, quando foi batizado no Rio Jordão. Peço ao Senhor neste momento, Deus, que unja essas águas do tanque batismal, local onde teus filhos irão descer para passar pelo batismo das águas, para que possam declarar, realmente confirmar, que morreram para o mundo, para viver para o reino dos céus. Unja, Pai, com teu divino Espírito. E nós temos esta fé, que já está ungindo essas águas do tanque batismal. Em nome do Senhor, do teu Filho amado Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, também de Maria Santíssima, a nossa gratidão. Amém. Por gentileza, podem se sentar, permaneçam em pé. Queridos batismando, que são os que irão passar pelo processo das águas, vocês irão fazer um voto. O voto ele é público. Primeiramente está diante dos céus e diante da igreja, a Irmandade Apostólica. Este voto ele precisa ser feito com o braço direito levantado. Pode levantar os seus braços bem alto. E os pequeninos, espero que não esteja ninguém lá atrás, né? E a palma da mão aberta. Não podem estar assim, porque o voto ele será registrado. É um ato de grande responsabilidade. E vocês irão repetir comigo. Procurarei ler pausadamente para que dê tempo de vocês processarem a palavra e repetir. Ok? Muito bem. Voto do batismo. Prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, do Consolador, e do Santo Primaz, deixar do mundo, e de todo o pecado, para seguir a Jesus. A Santa Avó Rosa, e o Santo Irmão Aldo, obedecendo a doutrina, e a disciplina, da Igreja Apostólica. Amém. Este é o voto. Pode sentar, por gentileza. Este é o voto que cada um fez diante de Deus. Passaremos então para o ato do batismo. Os pastores que foram escalados para ficar dentro do tanque, por gentileza. Eu informo enquanto eles descem, né? Será batizado os 2 primeiros especiais, tá? Essas pessoas especiais serão batizadas primeiramente. Enquanto também se acomodam, eu informo que provavelmente teremos, no primeiro momento, após o almoço, junto com as irmãs, batizando alguns homens, que virão devido ao acontecimento na estrada, não poderão chegar aqui no momento como este, mas serão batizados no primeiro momento antes das irmãs, tá? Assim que chegarem, os responsáveis da mesa nos avisarão. Muito bem. Pode então iniciar o ato do batismo descendo
os candidatos. Um tom suave pode iniciar os hinos. Igreja
candidatos podem descer, por gentileza. Paz
Pastor Brasil.
pastores. Obrigado a todos. Pastores podem sair. Muito obrigado. Podem descer. Procure batizar o candidato para o meio do tanque, o centro do tanque.
passar os pastores. Muito obrigado. Podem. Lembrete, quem está tirando foto dos batizando ou fazendo vídeo não pode postar em redes sociais e nem enviar por zap. Precisa tomar muito cuidado com essas fotos, tá bom? Para você ficar entre famílias sem problema. Podem descer. Atenção, guarde um pouquinho. Valdemir, batiza de novo. Podem sair, obrigado.
obrigado, pastores. Pode sair, muito obrigado. Acompanha ele, pastor Gentil, até a saída da grade.
Muito bem, ouviremos pelo coral o hino intitulado Alegria do Batismo. Por gentileza, todos se coloquem em pé. Nós vamos cantar o hino de número 57, que é o Vitória. E após a oração, encerrando esse primeiro batismo. Vitória,
Vamos orar? Onipotente Deus, primeiramente, só gratidão. Gratidão por este momento tão solene, o ato do batismo, onde passou por este processo das águas centenas de irmãos, convictos que assumiram um compromisso contigo e com o reino dos céus. Estamos felizes pela vitória da igreja, pela sua vitória, pela vitória do profeta irmão Aldo e do Consolador. Encerrando neste momento este ato, pedimos ao Senhor, através do profeta, que continue ao lado de cada um, porque no período da tarde teremos outro batismo, a parte das irmãs. Que o Senhor esteja abençoando, guardando desde já, até o momento que elas também receberem este sacramento. E poderemos todos no final cantarmos mais uma vitória do reino dos céus. Agradecemos ao profeta Santo Irmão Aldo, ao Consolador, que esteve conosco, com Jesus e a nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. Por tudo, a nossa gratidão, e está encerrado este primeiro batismo. Amém.